Fala pessoal, tudo bem com vocês? Verdão campeão na força do coletivo, na consagração do português Abel Ferreira. Afinal de contas, é o que todo mundo quer saber. Ele vai ficar ou vai sair? As últimas horas foram de declarações importantes. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Demorei, mas cheguei. Eu fiz uma live, né, com todo o pós-rodada, ainda no final da quarta-feira, e aí tive contratempos durante a quinta-feira. Tava louco para gravar esse vídeo aqui especificamente sobre o título do Palmeiras. Cheguei. Você que está chegando agora a falar nisso, inscreva-se no canal, ative a notificação, deixe teu like. É muito importante a sua participação. Você que está se inscrevendo, eu tenho recebido alguns inscritos recentes aí. Muito obrigado de verdade. Você que ainda não está, por favor, é só o que eu peço. Vamos lá, vamos falar desse Palmeiras campeão brasileiro. Acho que a gente já falou de várias maneiras, né, da virada histórica, de como aconteceu, tirando 14 pontos, né, 13 na virada do turno, essa arrancada final aí que teve grande participação do garoto Endrick, mais uma vez, né, as pessoas às vezes esquecem, né, que no ano passado ele fez a mesmíssima coisa, entrou na reta final, num recorte menor até, né, mas decidiu jogos importantíssimos contra o Atlético Paranaense, ainda aos 16 anos. E aí depois começa o ano como titular, o Abel dá uma segurada nele e eu fui um dos críticos dessa mexida nele, mas depois colhi algumas informações de bastidores de que esse afastamento do Endrick dos holofotes, quando ele vai para o banco de reservas, quando ele perde espaço no time titular, foi necessário. Necessário no processo de formação. E aí você pode englobar tudo, né? Tem o aspecto técnico, tem o aspecto emocional, tem o aspecto psicológico, tem o aspecto do deslumbre, né, que é natural da idade. E o Abel deu uma segurada legal, porque percebeu uma mudança de comportamento, né? E informações que eu recebi, quase derrubei tudo aqui. E ele depois acabou resolvendo, e o Endrick na reta final foi super importante. O Breno Lopes como titular. Assim, a gente já falou sobre várias circunstâncias desse título merecido e da forma como aconteceu. Eu queria propor um debate para vocês aqui, porque o ano, especialmente o segundo semestre, ele foi de críticas à presidente Leila Pereira. Foi de protestos, inclusive, né? Porque o Palmeiras tinha vencido os 2 títulos no início do ano, a Supercopa e o Campeonato Paulista, mas pela exigência do Palmeiras, pela régua lá em cima, né? Óbvio que o torcedor queria um grande título. E como o Botafogo era já um virtual campeão no encerramento do primeiro turno, e o Palmeiras acabou sendo eliminado para o Boca, sendo eliminado para o São Paulo, no momento de maior instabilidade do time de Abel na temporada, né? Por exemplo, o São Paulo atropela na Copa do Brasil o Palmeiras. E o São Paulo estava numa toada muito boa, né? E passa por cima do Palmeiras. E o Boca, até o Palmeiras fez um bom enfrentamento contra um time, né, que não venceu nenhum jogo na fase eliminatória, mas é um time muito cascudo, né? E aí, por algumas falhas defensivas, assim, né? O gol que o Boca faz no Allianz Parque é uma falha do Gomes, que vai caçar o Merentiel lá no canto, lá, enfim, uma coisa assim que era um Palmeiras ali que a gente meio que não reconhecia, o que é natural, gente. São 3 anos de trabalho, de temporada, muitos jogadores saíram, é normal você ter instabilidades, e esse é o mérito do Abel para mim, é remobilizar a galera para dizer assim, peraí, vamos, né? Vamos manobrar aqui e corrigir a rota, porque o nosso destino é lá e a gente está se perdendo. E o Abel foi muito capacitado nisso. E por isso eu queria propor o debate, porque a Leila Pereira agora está sendo ovacionada. E é óbvio que ela tem méritos por ser a gestora, ela oferece essa estrutura que o Palmeiras hoje tem, ela dá respaldo, ela dá respaldo ao técnico, aos jogadores e tudo mais. Eu não quero tirar aqui os méritos da Leila. Eu só quero dizer que, obviamente, contrariando todo tipo de protesto mais forte, muitos deles políticos ao longo do ano, contra a presidente, o cerne da questão do protesto era com razão, que eram as críticas em relação à falta de reforços, de contratações. Quando você vê um Palmeiras que precisa seguir disputando títulos, você olha para as demais equipes e pensa, falta material humano, faltam recursos para que o treinador consiga continuar vencendo. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas ele venceu, Chico, então quer dizer que deu certo. Mas aí é a minha opinião, por conta de Abel Ferreira.
O Abel Ferreira ele tem uma capacidade impressionante, e mostrou isso mais uma vez esse ano, de se reinventar. Ele perdeu o Dudu, ele perdeu o Menino, os dois lesionados, ele perdeu lá atrás o Danilo, o Gustavo Scarpa, o Merentiel ele teve que liberar porque tinha limite de estrangeiros, depois aumentaram o limite de estrangeiros e ele já tinha liberado o Merentiel, só para citar esses exemplos. E se você olhar, o Endrick, o Breno Lopes termina como titular, o Rony machuca agora na reta final, mas o Breno já era titular e até então era uma alternativa, brigou com a torcida e tal, o Abel recupera o cara e ele se torna super importante, fortalece o seu coletivo de figuras que passaram algum momento do ano não jogando bem. Vou falar até do goleiro Everton, que em algum momento, né, deu uma osciladinha também e na reta final resolveu de novo. Zé Rafael, um gigante. Rafael Veiga, individualidades que em algum momento da temporada deram uma oscilada. O Palmeiras ficou o mês de setembro inteiro sem marcar um único gol. E aí ficou 5 jogos sem vencer, se eu não me engano. A maior era negativa, a maior sequência negativa na era Abel Ferreira. Depois emendou 6 vitórias seguidas. Esse é o Abel, que percebeu, botou o Marcos Rocha de terceiro zagueiro, numa linha de 3 que ele já fazia, o Mike aberto no time, Piquerez jogando uma enormidade, e aí, né, a novidade, né, sem um camisa 9 de referência, porque o Endrick é um cara que pega a defesa em velocidade, um cara que ataca o espaço, juntamente do Breno Lopes, que é outro jogador muito rápido. Dessa maneira, o Abel Ferreira construiu o time vencedor. O restante de reforços da base. O Arthur, que chegou muito bem e depois fracassou, naufragou, não conseguiu dar a mesma resposta. O Richard Rios, esse sim, inclusive, substituindo o Gabriel Menino na necessidade e termina a temporada como titular, jogando bem. Mas é pouco, né, gente? É pouco. E o Abel Ferreira conseguiu ser campeão brasileiro com esse time. Então, as críticas à Leila, para mim, elas não são invalidadas nesse momento. Porque na casa mata, como a gente fala, gaúchos, né, no banco de reservas estava um mago, Abel Ferreira, que foi eleito o melhor treinador da competição, né, pelo troféu Bola de Prata e também homenageado pelo troféu Mesa Redonda da Gazeta Esportiva. Foi uma segunda-feira de homenagens para um treinador português que está fazendo história aqui no futebol brasileiro, que conquistou 9 títulos e, olha, todos eles de expressão, né? Porque os menores aí, né, se dá para dizer, são os estaduais e a gente sabe como é difícil ganhar Campeonato Paulista. E ele tem 2 já, mas depois, gente, é Libertadores, é Brasileiro, é Copa do Brasil, é impressionante, é impressionante. Ele é incrível e ele tem mais um ano de contrato. E o que todo mundo quer saber é se ele vai ficar ou não, porque ele tem proposta do Al Sadd, do Qatar, para ganhar muito, uma proposta que não é confirmada pelo Palmeiras, muito menos pelo Abel Ferreira, e a gente ficava na espera. A coletiva dele depois do jogo ela foi bem misteriosa, porque ele falou que está cansado, que quer descansar, falou na questão da família, que pela primeira vez ele vai tomar uma decisão envolvendo as pessoas mais importantes da vida dele e não apenas uma decisão própria, né, por parte dele, que ele precisa pensar no todo, que obviamente o futebol brasileiro desgasta, que ele está preocupado no dia 17 já ter que competir de janeiro, já ter que montar um time para o Campeonato Paulista, porque perde para você ver. Né? E ele sabe o quanto isso desgasta, o quanto essa exigência vai aumentando depois de você ganhar. Ele deu indícios durante toda a entrevista de que assim, gente, cheguei no meu limite, ou estou chegando no. Depois, não sei se de cabeça mais fria, ao longo de toda a segunda-feira, bom, a Leila Pereira foi perguntada, né, a presidente, e ela diz assim, olha, ele tem contrato, eu espero que ele cumpra o contrato, e acho que é uma resposta protocolar que ela teria que dar de qualquer forma. E aí o Abel Ferreira, nesse troféu Bola de Prata, um maravilhoso evento da ESPN, do Grupo Disney, ele, obviamente, conversa com os jogadores, estava muito solto, estava muito feliz, não é para menos, estava muito emocionado, não é para menos, tietou o Luizito Soares, foi muito legal de ver essa cena, brincou com o Arthur Elias, o técnico do Corinthians feminino, gosto de você, apesar de você ser corintiano, e o Arthur Elias, eu também gosto de você, apesar de você ser palmeirense, e é muito legal, né, quando a gente vê os personagens despidos, né, daquela carcaça, daquela tensão à beira do campo, né, comemorando e celebrando. Esses personagens fazem bem ao futebol brasileiro. O Abel, ele tem isso, ele faz bem ao futebol brasileiro. E aí a Marcela Rafael, brilhante repórter, apresentadora, ela tenta tirar do Abel se ele vai ficar o ano que vem. E aí até que ela pergunta assim, o torcedor vai ver o Abel Ferreira no Palmeiras em 2024? E ele, acho que sim.
acho que sim. Abre aspas, fecha aspas. Acho que sim. É uma frase que dá inúmeras interpretações. Acho que sim pode pressupor que, bom, indica uma continuidade. O acho, poxa, por que ele não teve mais convicção para dizer não, com certeza, sabe? Por que ele falou acho? É porque ele ainda não decidiu, gente. Ele precisa descansar, ele precisa viajar com a família, ele precisa para Portugal, para sua terra, ver os seus pais. Tudo isso ele falou na entrevista ontem. Então, é uma decisão difícil, realmente, e eu digo para vocês que não dá para saber. O que eu, assim, pela leitura que a gente faz, o Abel é um cara tão diferenciado mesmo que eu não duvido que ele permaneça. Que ele permaneça porque ele tem uma identificação com esse clube que é bizarra, né? Ele se tornou o maior treinador da história do Palmeiras. E ele não tinha nenhuma vinculação, nenhuma identificação antes de chegar ao Brasil, com nenhum outro clube. No Braga, no Sporting, no PAOK, não dá nem para comparar, não tinha nenhum título conquistado na carreira. Chegou aqui e fez história. E marcou história, marcou época. E então, assim, por toda a relação que ele criou com funcionários, com jogadores, com o clube, com a torcida, eu não duvido que ele resolva permanecer. Mas, assim, a gente sabe o quanto é difícil realmente tomar essa decisão. Então, o dia de hoje, ele me deu mais indícios de permanência do que o da coletiva. Mas a gente sabe que quando ele se der conta do tipo, putz, preciso voltar a dar treino, montar um time, ganhar um Campeonato Paulista, voltar para a Libertadores e começar tudo de novo, pode ser que ele dê uma recuada. Ele fala que ele é muito jovem e que a profissão, enfim, ela é muito custosa nesse sentido, né, de ficar longe da família, e que ele mora em São Paulo, mas ele não desfruta São Paulo. Ele nunca vai a uma peça de teatro, a um concerto de música, a um restaurante. Ele não pode. Ele não pode desfrutar São Paulo. Então, ele quer ter tempo para gastar o dinheiro dele. E o Abel é bem remunerado, merecidamente, por tudo que ele faz. Então, acho que ele, sei lá, ele está pensando, no mínimo, em dar uma pausa. Pode ser que essa pausa seja apenas nas férias e depois ele fala assim, quer saber, já quero voltar porque eu estou louco, não sei o quê. Pode ser que ele pense assim, pera, eu vou parar meio ano, vou parar um ano, depois eu volto, depois eu busco outra coisa. Ou ele descubra um desafio no Catar, em que o calendário vai ser mais espaçado, em que ele vai ter mais regalias, que ele vai ter mais tempo com a família. Enfim, são os cenários nesse momento. Para você, de tudo que você ouviu, o Abel fica ou o Abel sai? Parabéns, Palmeiras. Parabéns, palmeirenses. Mais um título brasileiro. E os rivais... tão louco que ele vai embora, né? Porque enquanto esse cara estiver aqui, não vai sobrar muita coisa para nós, não. Comentem aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação, é importante para a gente. Seja mais um inscrito, deixa o like no vídeo. Até a próxima. Tchau!